Acabo de gravar aqui já. Pronto. Vocês estão vendo minha tela certinho, né? Sim, estamos. Também tá ok. Perfeito. Espero entrar mais umas duas pessoas, né? Já começa, tá? Tá. Bom, vou começar então com nós três, aí conforme o pessoal for entrando, a gente vai adicionando, tá? Ok, sem problema. Ok. Vamos lá. Causa e efeito. Ah, vocês lembram que na aula anterior, ciência de volume, certo? Acho que a nossa segunda live, eu bati muito em cima da questão do ciclo do mercado, certo? Ciclo ou fases, né? É que assim, tem alguns estudiosos que chamam de ciclo, outros estudiosos chamam de fase, mas é tudo a mesma coisa, tá? Ela faz acumulação, rompe, né, faz uma tendência de alta, acumula de novo, só que aqui em cima eles chamam de distribuição, certo? Ela rompe e faz uma nova tendência de baixa, tá? Por quê? Esses conceitos de ciclo, fases do mercado, como que funciona a abertura e fechamento, a ação do preço em si, dentro da formação do candle, elas vão, esses conceitos que parecem ser conceitos esparsos, né? Elas auxiliam muito na nossa compreensão das três leis de Wyckoff, tá? Peraí, deixa eu só ver quem que pediu para entrar. Elas auxiliam muito na nossa compreensão, tá? De causa e efeito, esforço e resultado, né? Oferta e demanda, tá? A próxima aula vai ser sobre oferta e demanda. Vamos começar então. Volume, causa e efeito. Nos termos de Wyckoff, um período de acumulação, aqui embaixo, certo? Que é a concentração de compradores, causa, eventualmente leva a uma tendência de alta. Leva a uma tendência de alta. Efeito. Porque se aqui embaixo a gente sabe que está tendo a acumulação dos grandes operadores do mercado, né, eles estão concentrando capital aqui para comprar, certo? Quer dizer, eles estão comprando aqui embaixo, acumulando, a gente sabe que, consequentemente, essa acumulação ela vai romper, criando uma tendência de alta, certo? Que justamente nessa tendência que os grandes players que concentraram o capital aqui embaixo vai estar lucrando, tá? Só um pouquinho. Aqui, por outro lado, um período de distribuição causa, eventualmente resulta em uma tendência de baixa. O mesmo conceito, só que é o inverso do conceito da acumulação, tá? Aqui em cima, na distribuição, quem está concentrando o capital são os vendedores, tá? É o pessoal que não conseguiu ou chegou atrasado nessa operação aqui, aqui de fundo, certo? E perdeu essa movimentação de alta. Aí o que eles fazem? Eles começam a concentrar, certo? Começa a vender as posições deles que eles tinham, né? Eles tinham aberto aqui em cima, tá? O que vai ocasionar a baixa da movimentação. Vai dar início a uma movimentação de alta, né? Uma tendência de baixa, quer dizer, tá? Essa concentração de venda aqui em cima vai ocasionar um rompimento para baixo, certo? Ocasionando uma tendência de baixa. Tá? Essa parte dessa conceituação que o Wyckoff entende, que é com base no ciclo, certo, do mercado,
Isso aqui é uma conceituação macro, tá? Já já a gente vê a conceituação micro, que no caso é o que a gente opera. Perfeito? Ó, resumidamente, temos que acumulação e distribuição são causas, tá? Porque aqui na acumulação e na distribuição há a concentração, certo? Aqui que ocorre a manipulação do mercado, perfeito? A tendência que vem logo em seguida é o seu efeito, tá? A tendência de alta e a tendência de baixa são efeitos dessas causas, que são a acumulação e a distribuição, tá? Sabendo como funcionam os ciclos do mercado, percebemos que a acumulação causa tem como efeito o rompimento eventualmente para cima. Eu coloquei eventualmente porque às vezes a gente vai ter, ela vai fazer uma acumulação, porém quando o mercado está muito tendencioso, mesmo fazendo acumulação, ela tende a romper para baixo e seguir o fluxo, tá? Já na distribuição, causa tem como efeito o eventual rompimento para baixo. Tá? Aqui, em tese, seria rompimento para baixo. Tá? Porém, se vem de uma tendência muito forte de alta, ela tende a romper, mas seguir um fluxo um pouquinho mais para cima. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Eu tinha separado umas situações aqui no gráfico. Ó, aqui nesse aí, deixa eu desenhar aqui para vocês rapidão. Ó, aqui, querendo ou não, a gente tem uma. Não vai estar perfeito, mas a gente tem uma microacumulação aqui, certo? Você tem essa que forma uma bandeira, tá? Ó, a arte, certo? Aqui no caso, bem aqui que seria o rompeu, né? Ela tende a seguir o fluxo para alto, tá? Que no caso seguir o fluxo até aqui em cima. Aqui nessa região ela faz uma acumulação. Isso aqui são formas essas figuras gráficas são formas de você identificar, certo? Essa formação de acumulação, que ela não vai ficar sempre perfeitinha aqui no fundo, tá? Às vezes ela forma acumulações desse jeito, forma figura gráfica, né? Bandeira, esqueci o nome daquela outra. Tem uma outra que parece um triângulo. Aqui dá para me fazer um desenho dela. Esqueci o nome dela agora, tá? Mas acho que vocês dá para entender, né? Ela é mais ou menos desse jeito aqui, tá? Aí ela rompe para baixo seguindo o fluxo, tá? Esqueci o nome dela agora. Mas tem a bandeira, tem essa bandeira e essa figura aqui, esse padrão aqui que eu esqueci o nome. Flâmula. Flâmula. Frâmula, isso, exatamente. Eu tinha esquecido o nome dela. Então, a bandeira e a flâmula são formas de você também identificar regiões de acumulação e distribuição no gráfico, tá? Porque ela nunca, assim, nem sempre ela vai estar fazendo aquela acumulação perfeitinha, né, do retângulo, tá? Perfeito? Aqui, mas vamos, só para não fugir aquela nossa explicação, vamos colocar aqui como se fosse uma acumulação, certo? Uma distribuição. Aqui fez uma microacumulação. Aqui, isso aqui não fica perfeito, aqui seria exatamente uma figura gráfica, mas não vou considerar, tá? Por causa da explicação. E aqui. Então, aqui a gente tem, olha, ele subiu, voltou para fazer o reteste nessa região aqui, certo? Fez um pullback, né? Aqui a gente teria em tese, teria uma acumulação, por quê? Porque ela rompeu para cima, certo? Então a gente sabe que quem está dominando até porque a gente tem uma estruturação gráfica de alta, a gente tem fundos mais altos, né? Aqui também seria o terceiro fundo mais alto, tá? Indicando a força da tendência de alta. Tá? Por isso que eu falei lá, sempre observar a questão da força que vem a movimentação anterior, tá? A tendência, no caso. Tá? Aqui, ó, ao invés dela romper, aqui no caso, né?
Como veio de uma alta, que era para ser uma distribuição, era para romper para baixo. Só que como já vinha de uma estruturação de alta, ela rompeu para cima e seguiu o fluxo. Perfeito? Aqui a gente tem uma microacumulação também no topo, né, que no caso seria uma distribuição, que é formada por um topo triplo, certo? Ela rompeu para baixo, fez uma microacumulação, rompeu para cima, isso aqui eu vou desconsiderar porque está muito pequenininho, tá? Rompeu aqui para baixo, nesse topinho, e fez uma nova microacumulação. O que aconteceu? Aí ela rompeu, aqui, o que aconteceu aqui? Ó? Deixa eu mudar a cor aqui para me explicar, tá? Ó, aqui a gente tem uma estrutura de baixa, tá? Por isso que é sempre bom observar também a questão da estruturação de baixa. Ó, com o fechamento desse candle vermelho que rompeu, esse candle aqui, a gente tem uma estruturação de baixa, certo? Aí o que aconteceu? Ao invés dela romper para cima, tá? Até porque aqui é uma região de domínio de compra, ela rompeu seguindo o fluxo para baixo, tá? Deixa eu adicionar uma pessoa. Perfeito? Vamos lá. Agora, para fixar, interprete a lei da causa e efeito como sendo a lei de Newton, da ação e reação. Essa parte aqui, peraí. Essa parte aqui eu coloquei, aqui eu até coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver onde que eu marquei. Não coloquei mais embaixo ali. Coloquei para fixar. Interprete a lei da causa e efeito como sendo a lei de Newton. Por que, da ação e reação. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei para mim, tá? Para mim fazer a assimilação, tá? Aqueles processos de você fazer como se fosse uma marcação mental, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu já entendia como que funcionava o conceito de ação e reação, tá? Aí quando eu estava fazendo um estudo de causa e efeito, eu estava tendo muita dificuldade para interpretar o conceito e aplicar, tá? Principalmente na questão da análise da vela individual ou da microanálise, tá? Igual eu expliquei aqui em cima, né? O conceito aqui da macroanálise, certo? Que a gente vai analisar o ponto de acumulação e a distribuição, isso já tinha ficado claro que era a causa. E o rompimento, para buscar, romper um fundo, né? Eu sei que ele vai buscar um topo próximo. Então, aqui, o rompimento e esse deslocamento do preço desse fundo até uma eventual trava, tá? Que seria um fundo, um topo próximo, eu já tinha assimilado que era o efeito, tá? Porém, aqui para mim fazer a análise micro, eu estava tendo muita dificuldade, sabe, de assimilar os conceitos. Aí por isso que eu coloquei como se fosse um macetezinho aqui, tá? Para fazer a interpretação da causa e efeito como se fosse a segunda lei de Newton, né? De ação e reação, tá? Ó, se um evento não tem causa, não teremos um efeito, tá? O deslocamento de um ponto A para um ponto B se dá por causa do desbalanceamento do preço. Causa, fato gerador ou ação, tá? Isso aqui é importante, tá, gente? Depois vocês tentam reler essa parte, tá? Para fixar bem esses conceitos que eu coloquei aqui. Por quê? Assim, eu coloquei de forma meio que para você fazer uma analogia, tá? Efeito é a consequência, né? Ou uma reação, tá? Então a causa é o fato gerador, o efeito é uma consequência. Perfeito? Alguma dúvida até nessa parte aqui, pessoal? Ou tá tudo certo? A gente pode seguir. Tá tranquilo. Beleza, vamos continuar então. Como aplicar a lei da causa e efeito nos ciclos, fases do gráfico? Aqui acima a gente já fez
uma explicação genérica, tá? Vamos continuar aqui. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força contrária atue sobre ele. Lei da inércia de Newton. Esse princípio físico pode ser aplicado analogicamente em nossas análises gráficas diárias, pois é basicamente o mesmo conceito da lei de causa e efeito compilado por Wyckoff. Fiz esse paralelo entre as duas leis para fazer uma amarra mental. Isso que eu queria falar, o termo que eu queria utilizar. Uma amarra mental. Né? Que você usa uma coisa que você já tem um conhecimento, certo? E assimila com o que você tem dificuldade. No meu caso, era a dificuldade para compreender a causa e efeito. Tá? Vamos lá. Fiz esse paralelo entre as duas leis para fazer uma amarra mental. Aqui vocês podem interpretar assim: a força é o volume, o movimento é a tendência. Tá? A força é igual ao volume, força, né, o volume, é igual ao movimento, que é a tendência. Vamos lá. Já se perguntou por que ocorrem reversões de topos e fundos, ou do porquê romper determinada região? Após o rompimento de uma região, o preço tende a se deslocar no sentido do rompimento. Porém, essa movimentação é livre e desenfreada? Não. Ela vai se movimentar até sofrer uma ação contrária à sua movimentação, freio, o que ocasionará a sua correção. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Aqui está um exemplo genérico dos ciclos e das fases do mercado, tá? Que ele faz a fase 1, né, que é a acumulação, a participação pública, que é a tendência de alta, a fase 2, a distribuição, né, é a fase 3, certo? E a participação pública novamente, que no caso seria a tendência de baixa, é a fase 4. Perfeito? Aqui você vai ter uma concentração grande de compra, certo? Por hora que o volume começar a bater nessa parte aqui em cima, tá? Você vai perceber um acréscimo do volume, tá? O volume vai te indicar a força validando o rompimento. Rompeu, você sabe que ela vai vir buscar esse topo, certo? A mesma coisa aqui, o preço começou a concentrar muito, testou uma vez, testou duas vezes, testou três, provavelmente na quarta ela vai romper, certo? Rompeu, você vai perceber um acréscimo no volume, tá? Aí o volume vai jogar o preço para baixo, vai dar início a uma nova tendência de baixa. Perfeito? Nessa parte aqui como aplicar a lei da causa e efeito nos ciclos, tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Beleza, vamos dar andamento. Como aplicar a lei da causa e efeito na formação do preço? A nossa primeira aula foi sobre a formação do preço, certo? Vocês viram como que é formado o preço em si, né? Toda a ação que ocorre dentro da formação do Kendo, né? Vamos lá. Para a melhor compreensão desta parte, recomendo que seja vista a aula sobre a formação do preço e a aula sobre o volume, esforço-resultado. Na análise individualizada do Kendo mais barra de volume, podemos interpretar analogicamente a causa como sendo o esforço aplicado, e o efeito como sendo o resultado. O esforço, a causa é o volume, certo? O resultado, que é o efeito, seria o preço em si, né? O Kendo. Tá? De apoio desse conhecimento inicial, podemos passar para a análise de algumas situações práticas. As duas situações mais rotineiras que é aplicada a lei da causa e efeito são rompimentos de região e reversão. Esses dois exemplos serão trabalhados no gráfico.
Vamos lá. Aqui eu tenho essa região de resistência, certo? O mercado vem de uma alta, então ele fez uma micro, chegou aqui, ele fez um teste nessa resistência e subiu de novo, levando consequentemente ao rompimento da região. Tá? Quem rompeu a região foi esse candle pequenininho. Aí eu pergunto para vocês, o volume está validando? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. O volume está validando esse rompimento? Não. Perfeito. Não. Perfeito. Porque a gente não tem a validação do rompimento, tá? Porque a gente tem uma anomalia de esforço e resultado, certo? A gente tem um volume, um corpo razoável, ele está maior que as demais barras aqui atrás. Porém, ó, em comparação com esse primeiro candle verde, ele está com um corpo muito pequeno para uma barra de volume até razoável, certo? E outra coisa aqui, ó, ele fecha praticamente expirado, certo? Aqui, ó, esse paviozinho, quando vocês verem esse paviozinho aqui na IQ, que é só um risquinho, vocês podem interpretar ele como se ele fosse careca, tá? Então aqui em tese você não teria uma leitura para continuidade de movimento, que não houve validação. Ó, agora aqui em cima, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para baixo. Assim. Ó, aqui eu tenho esse candle de força, certo? Uma vela de um spinning top de força, rompendo essa microacumulação. Ó, a barra de volume dele valida esse rompimento? Sim, sim. Sim. Perfeito. Então, um candle de força, rompendo uma microacumulação, certo? E a sua barra de volume é maior que as anteriores, tá? Pelo menos as 3, 4 últimas aqui, ela é maior, tá? Se eu falo 3, 4 últimas, porque eu costumo olhar as 3, 4 últimas velas, tá? Da movimentação. Então, ele vai, e você tem toda uma estruturação de alta, certo? Você tem um fundo, certo? Mais alto que o outro. Aqui ela formou o terceiro fundo mais alto, certo? Desse ponto que a gente está analisando. Então aqui, ó, você tem deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Aqui você tem, ó, a causa, certo? Que é aplicada no volume, né? O efeito, que é o rompimento dessa micro-região, certo? Se rompeu, consequentemente ele vai buscar um topo passado. Só que aqui, ó, como ele já vem de uma estruturação de alta, você em tese não teria um topo passado como referência. O que a gente faz? A gente vem para a projeção, tá? A gente vai analisar aqui para marcar uma projeção de alta. O que eu fiz aqui? Eu marquei esse fundo, certo? Com esse topo, eu estou projetando até onde esse rompimento pode chegar, tá? Meu rompimento foi validado por um alto volume. Ó, ele deixou um paviozinho. Ó, esse aqui como que fala? Esse pavio aqui no estudo da psicologia dos candles, ele seria interpretado como uma intenção de alta, tá? Por quê? O candle ele abriu verde, certo? Ele abriu, ficou verde, foi lá em cima, testou essa projeção, que seria uma micro LTA, certo? E desceu fechando vermelho, tá? Aí o que aconteceu? Ele trabalhou e voltou a romper essa microacumulação. Então eu tenho que essa parte aqui ela tem que ser preenchida, tá? E ela casa com o meu paviozinho do candle de força.
certo? Então eu teria uma leitura para esse candle aqui, para a continuação do movimento, tá? Essa minha projeção, ela me dita até mais ou menos aonde que essa microestruturação de alta ela pode chegar, tá? Após o rompimento. Perfeito? Na dúvida, sempre quando vocês tiverem dúvidas de saber até onde vai ou não a movimentação, vocês projetam o preço, tá? Ele não é basicamente uma LTA, tá? Porque a LTA seria fundo com fundo, certo? Aqui eu estou projetando esse fundo com esse topo para mim ter uma base até onde o preço pode chegar, tá? E ó, se vocês observarem aqui nesse candle aqui, deixa eu tirar essas linhas. Ó, esse candle aqui que ele fechou em cima da marcação, ó, a próxima reverteu, tá? Reverteu não, fez uma correção, tá? É impulsão, correção, impulsão, correção. Perfeito? Vamos lá, segunda situação que é analisada a causa e efeito como que fala? Em reversões, certo? Deixa eu achar uma reversão aqui para explicar para vocês. Aqui a gente já tem um exemplo aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Vamos lá. A nossa causa e efeito ela vai ser analisada, nesse caso aqui, com base no esforço e resultado. Tá? O que a gente tem aqui? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar fácil para identificar. Ó, aqui eu analisei, puxando esse topo com esse fundo, eu projetei até mais ou menos onde que o preço vai chegar. Certo? Ó, esse candle vermelho ele fechou em cima da marcação e ele deixou uma retração aqui, certo? Indicando a entrada de compra. O que aconteceu aqui? Ó, analisando esses três últimos candles, tá? Esses três últimos candles aqui, eu tenho uma discrepância nas barras de volume, certo? Ó, esses dois aqui são candles fracos, né? A barra de volume está, em tese, eu consideraria que está relativa com o tamanho, porque está pequenininha, menos essa aqui que ela está em anomalia, tá? E o que aconteceu nesse candle aqui? Ele tem um candle de força, certo? Com uma barra de volume grande, indicando a concentração de compradores, tá? E aí vem mais um candle pequeno, certo? Me indicando a entrada de compra também no pavio e com como que eu posso te dizer, uma diferença, né? Relativamente grande entre o corpo do candle e a barra de volume, tá? Então aqui a gente tem a aplicação, né, uma entrada grande aqui, assim, em relação ao tamanho do corpo do candle, tá, que eu estou falando. A gente tem uma entrada grande de causa, né, que foi aplicado um esforço, certo? E o resultado aqui, o efeito foi pequeno, tá? Porém aqui, no candle, analisando o candle em si, se vocês analisarem, eu tenho o seguinte candle. Certo? Eu tenho aqui, nesse candle, assim, ele abriu, teve entrada de compra,
injetou venda, certo? E os compradores fecharam ele aqui. A aplicação de compra nesse candle, ela está quase do tamanho do corpo, certo? Isso me indica a fraqueza da movimentação, aliada à questão da diferença a interpretação, certo? Tanto do efeito e resultado aplicado nesse candle, a causa e efeito, né? Aqui também, certo? Muito esforço, né? Para pouco resultado, certo? A causa em si seria o esforço aplicado e o pouco resultado seria o efeito, que leva à reversão da movimentação, tá? E eu tenho pode-se dizer que é uma resistência vertical, tá? Também indicando, né, que aqui tem uma região aqui de travamento. Perfeito? Nessa parte aqui tem alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Acredito que não, né? Só aplicando. Perfeito. Aqui, sempre quando vocês forem analisar a questão da causa e efeito, certo? Vocês têm que Joãozinho, fazer duas perguntas básicas. Oi, pode falar. você pode voltar aquela imagem, amigo, por favor? Ô, professor, beleza? Beleza, amigão? Bom, fala esse Pronto. exemplo aqui. Faz aquela projeção fractal que você fez, fractal de alta com fractal de baixa novamente, pra gente ver uma coisa. Espera aí, eu vou marcar com... Vou marcar a casinha e fica mais fácil. Isso. Essa? Olha aí. Isso. Percebam que mesmo o João, ele pegando ali a situação de abertura e fechamento de candle, ele está fazendo uma projeção de fractal de alta com fractal de baixa, Isso. certo? Que é aquela projeção que o Vini passou para a gente lá quando ele começou um curso 1.0. Foi uma das formas de projeções fractal que ele ensinou. Isso. Vejam que quando o preço ele vai se aproximando, ele está perdendo volume. Quando ele vai se aproximando no final dessa projeção, ele dá uma agredida nesse suporte dessa projeção, Aqui, né? certo? E isso tanto em propagação, como em spread, como em volume. Após uma situação já hipovolumétrica num ciclo decrescente, ele agride, dá aquela pancada no suporte. E isso também tem relação com a relação causa e efeito, preço versus volume, que ocasionou essa subida por osmose, em que você não precisou de um ganho volumétrico muito evidente para que o preço viesse a subir. Então, essa é uma daquelas situações em que a gente tem algumas situações de rompimento ou um fluxo bem acelerado no preço, mas sem necessariamente você ganhar um grande volume naquele sentido, porque na relação causa e efeito, a situação ocorreu muitas vezes ou por manobra de um ou por fraqueza do outro. Só isso mesmo, amigo. Perfeito. Gratidão, professor. Pergunta, pessoal? Tudo certo. Bom, sempre quando vocês forem analisar a questão da lei da causa e efeito, vocês fazem essas perguntas, certo? Primeira, existem motivos suficientes para fazer a entrada dessa posição? Tá? Aqui no nosso exemplo. Tá? Aqui existe motivos suficientes para fazer, ou melhor, você tem um padrão fractal aqui, certo? Deixa eu marcar aqui. Esses candles aqui eles formam o padrão fractal, perfeito? Vocês teriam motivo suficiente para fazer a entrada neste candle aqui para quinto candle para o sexto, ou para o próprio quinto candle? Entendeu? Aqui é a segunda situação. A causa é forte o suficiente para fazer com que as potenciais recompensas, efeitos, valham os riscos?
Você tem motivo suficiente aqui para fazer essa entrada, tá? Tem validade, ó, aqui a gente tem um, assim, também a gente tem aqui o seguinte. Deixa eu marcar aqui, numerar aqui, fica mais fácil. Ó, os candles 2, 3 e 4, eles formam um padrão de reversão, certo? A gente tem um padrão de reversão e aqui também, ó, a gente tem aquele modelo de volume que eu falei para vocês que quando é o padrão 1, na aula retrasada, ele indica uma anomalia, certo? Quando ele está no meio da tendência, ele indica uma provável reversão, né? E quando está desse jeito aqui no fundo, é a reversão propriamente dita, tá? Então aqui a gente tem um padrão, assim, um padrão de candle e um padrão de volume que indica a reversão da movimentação gráfica, tá? Então aqui você teria, fora a questão da resistência vertical, né, que é a projeção fractal, né, pega esse fractal com esse fractal, você teria essa também questão o padrão de candle, certo? A anomalia do volume aqui, perfeito? Você tem análise individual do volume também, você tem aqui, deixa eu tirar aqui. Você tem exaustão, certo? Absorção, né? Ignição, perfeito? Porque aqui vinha de baixa, igual a Aramis falou, um candle agressivo, né, com uma barra de volume expressivo, certo? Ele fez uma agressão muito grande pelo padrão de vela que vinha tendo, certo? Esse aqui absorveu toda a movimentação anterior, reverteu e encerrou o ciclo, certo? Encerrou essa correção de baixa, essa impulsãozinha de baixa, e vai começar uma impulsão de alta, tá? Vai começar, ou melhor dizendo, não vai começar, encerrou a impulsão de baixa, vai começar uma correção de alta, tá? Então esse primeiro candle com essa primeira barra de volume grande, ela nos indica a ignição da movimentação, tá? Da correção que está iniciando. Então você teria 4 ou 5 confluências aqui favorável a entrar para um ou dois candles, tá? Igual eu já falei para vocês, né? Aqui eu entraria se esse candle aqui ele abrisse, foi o que aconteceu. Ele abriu e desceu para buscar minha marcação, tá? Ele fazendo essa negativação inicial, eu jogo ele para cima. Por quê? Porque assim, hoje tá? Eu tentaria fazer essas duas entradas, tá? Eu faria essas duas entradas, entraria neste candle e nesse segundo candle, tá? Por quê? Esse segundo candle, no caso seria o sexto candle, ele abriu paralelo ao fechamento do candle anterior e ele também negativou, ele veio para a região de compra, tá? Eu jogaria ele para cima. Por quê? O meu ponto de travamento aqui seria essa defesa inicial, no fechamento do quinto candle, eu teria aqui, tá? A abertura dele, e de venda eu teria aqui, ó, tá? Até onde ele pode buscar. Perfeito? Curiosidades. Estudando essa questão da lei da causa e efeito, eu achei um estudioso falando que o Waze, né, eu chamo de WWV, tá? O Waze, ele foi criado e baseado nas 3 leis de Wyckoff, tá? Essa parte eu não sabia, por isso que eu coloquei aqui, achei interessante, tá? Até para vocês ficarem sabendo também do porquê do Waze ser tão eficaz, perfeito? E fora que o mestre Vini fez as configurações dele e deixou mais redondo. Aí temos 3 barras de volumes principais, né, que temos que observar, que é o volume alto, né, o ultravolume, o volume médio e o volume pequeno. Perfeito?
Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão da causa e efeito? Lembrando que essas situações aqui eu coloquei que foram forma de eu fazer a assimilação, tá? Eu coloquei do jeito que eu entendi e eu acho que eu coloquei desse jeito porque eu acho que facilitaria a compreensão de mais pessoas, tá bom? Alguma pergunta? Fala, João, tudo bem? Beleza. Teria como você, vamos supor, dar um exemplo no gráfico atual, ele correndo, né, para a gente ter uma base de como você avaliaria isso? Você fala para aplicar a causa e efeito, no caso? Isso. Que na hora que você estava dando a explicação, eu peguei uma situação na Equioption, só que foi assim, é como se fosse uma vírgula, né? Ele deu um sinal, só que não foi com tanta confirmação. Eu até joguei lá no Telegram, o Fabiano respondeu, mas gostaria que você colocasse aí no gráfico atual, que aí a gente consegue ter uma margem visual melhor, né? Você está falando a questão do que eu analiso para decidir a entrada, no caso. Isso. Ó, aqui não necessariamente até a entrada, né? Mas com o gráfico rolando, porque avaliar gráfico parado é uma coisa, né? O gráfico rolando é outra coisa. Sim. Assim, eu costumo colocar, igual eu já falei, né? Eu coloco aqui no zoom de 30 minutos, certo? Aqui embaixo. E analiso, assim, deixa eu só tirar essa linha aqui. Eu gosto de analisar ele mais ou menos assim, ó, tá? Não fica muito nem grande nem pequeno, tá? Eu identifico a estruturação que está formando, perfeito? Aqui eu já identifiquei que está formando a estruturação de baixo. Ele já vem de uma forte movimentação de baixa, né, que saiu de OTC agora. Aqui você teria um topo triplo, tá? Rompeu, só que aqui, ó, aqui, esse pavio muito grande aqui, eu entendo ele como o pessoal, na psicologia dos candles, o pessoal fala que é rejeição da movimentação, tá? Aqui hoje eu entendo que assim, é rejeição realmente, porém é entrada de força ao contrário, tá? Aqui, nesse ponto aqui, até no ponto de fechamento desse candle vermelho até na ponta do pavio, é domínio de compra, tá? Porém aqui você tem um candle de comando de baixa. Tem que analisar todas essas questões, tá? Vamos lá esperar uma situação aqui para mim decidir se eu faço uma entrada, tá? Ô João, Oi. eu queria falar um pouquinho, e talvez você me corrija aí, o professor também tá aí, mas marca esse último candle de alta aí. Não entendi, Tarcísio. Marca o último candle de alta aí, esse... Não, lá da acumulação. Da acumulaçãozinha do rangezinho, esse aí. Esse. Pronto. Peraí, deixa eu colocar uma linha horizontal, né? Marca esse e o outro. Esse? Não, e o outro? Vermelho? 3 candles atrás. Esse aí, isso. Vocês, né, percebem que há uma anomalia esforço versus resultado aí, né, nesses candles. O que configura para nós uma fraqueza, né, chamado de soul. Quando você estuda o Wyckoff, tem as partes, o professor vai explicar melhor aí, mas o professor sempre me disse uma coisa que fixou na minha cabeça, que às vezes o rompimento de uma polaridade não é exatamente por força da ponta que está rompendo, mas sim por fraqueza da outra ponta. E nesse caso aí aconteceu parecido, ou seja, a causa aí do rompimento, né, foi a fraqueza da demanda. Esse volume pequeno
com essa propagação aí, configura um SOU, que é um sinal de fraqueza. Você fala nesse Kendo aqui, né? Isso. Se você comparar, existe algo no Wyckoff que se chama reteste, né? Então ele tentou fazer o reteste desse topo anterior que está marcado aí, porém foi um reteste com pouco volume, configurando aí um topo duplo e realizando esse rompimento aí. Sim. Então, essa basicamente foi uma pequena análise de causa, mas no gráfico ao vivo também funciona da mesma maneira, né? Sim. A gente só precisa pegar mais confiança na análise, que isso vai nos levar a uma velocidade maior de conseguir pensar essas coisas e tomada de decisão. Sim. Deixa eu só te mostrar aqui algumas situações. O professor aqui. desmutou aí, o professor vai falar. Oi? O professor desmutou aí, ele ia falar. Pode ficar à vontade. Não, só uma pergunta para o Tarcísio. Esse reteste, nesse topo triplo, depois ele ensaiou ali um micro Mzinho ali, com essa anomalia, oferta e demanda. Quanto ao esforço versus resultado desse reteste, dessa vela de alta que você destacou, Tarcísio, como é que a gente costuma classificar esse tipo de volume? Hipovolume, não é não, professor? Isso, tem uma hipossuficiência volumétrica que pode expressar, pelo menos naquele momento, uma falta de interesse momentânea. E qual teorema você classificaria ali, sendo que o João ele fez uma projeçãozinha ali, você tem uma oferta e demanda? Teorema 1, não, professor? Boa. Vamos lá, vou complementar a análise de vocês, tá? Aqui vocês estão vendo que a gente tem um número redondo, certo? Perfeito? Esse número redondo, ele casa com esse comando aqui, ó, tá? Eu vou marcar essa linha preta em cima. O que aconteceu com essa vela verde? Ela fechou praticamente travando, tanto no números redondos, certo? E também nessa divisão de taxa aqui, ó. Tá? Aqui, ó, assim, a visão mais macro, a gente teria basicamente um ombro, cabeça, ombro, tá? Ó, se rompeu, você pode entrar, fazer a leitura para o quarto Kendo, tá? Ou espera fazer a formação fractal, você pode entrar para esse Kendo. Tá bom? Eu tenho uma pergunta para o professor e também para o João. Esse rompimento, ele não se deu continuidade devido a essa vela grande aí que a gente poderia dizer que foi um comportamento exaustivo? O João já deu essa observação logo no início, amigo. Eu não. Ô, João, queria fazer uma... João, tá me ouvindo? Quem tá falando? Luciano. Luciano? Fala um pouquinho mais alto, Luciano, por favor. Tá ouvindo aí, não? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Uhum. Ah, tá, desculpa. Eu queria fazer só uma pequena análise desse gráfico aí, Uhum. só para pegar uma opinião sua, aproveitando esse gancho aí que o pessoal está analisando esse ponto. Uhum. Você poderia, por favor, marcar uma fibo iniciando nesse último fractal de baixa até... Peraí. Esse aqui? Não, no de cima lá, no que tá na linha, nesse aí. Uhum. Isso, puxa uma fibra daí até aquele fractal lá de cima lá, iniciou a tendência de baixa. Não, desculpa, pro lado direito mesmo. O fractal que iniciou a tendência, essa queda aí. É isso, acima, isso, até aí. Desconsidera o pavio aí. Desconsidera o pavio? Aí. Marca o corpo, no caso, né? Uhum. Dos dois lados, só o corpo. Perfeito. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Essa é uma aplicação que eu tenho feito muito com Fibonacci. Eu entraria para uma retração a 2,618, levando em consideração a exaustão.
Nesse aqui no É, caso. isso. Eu entraria na 2618 para reversão por conta da exaustão aí do preço. Ah, tá. Aqui embaixo. Essa análise estaria errada? Não, você entraria para cá aqui no caso, né? Fazendo pullback. Exatamente. Ah, perfeito. Não, tá certinho. Tá Tá. certinho. Por causa do hipovol anterior, amigo? Não, eu estou levando em consideração o último impulso de alta que ele deu. Ele deu, aí a pessoa pode falar, mas teve um fractal antes, mas eu estou considerando só os fechamentos, tanto de baixa quanto de alta. Por isso que eu desconsiderei pavio. Tá, mas eu não entendi por que você entraria na retração. Exaustão do, do preço, influenciado com a 2618. Nesse aqui, né? Certo, mas onde foi que teve essa exaustão? Na última vela aí de baixo. Essa aqui de 21,41, né? Exato. Entendi. O que é que fez você pensar que isso aí foi uma exaustão? Não o que fez você pensar, o que fez você chegar a essa conclusão? Tamanho da vela. Versus, Versus o fechamento. e o volume, você não considerou, não? O volume está muito grande, né? Se essa vela tivesse fechado lá embaixo, eu poderia considerar que esse movimento poderia ter continuado, mas ele ainda me deu uma dica, né? Ele retraiu no último segundo onde ela fechou. Então, Isso, você está além... olhando pelo Waze, né? Exatamente. Pelo Pronto. aí. E se você for comparar o Waze pelo Widget, eles mesmos estão entrando numa divergência que também é um sintoma. Enquanto o Waze ele está demonstrando aí um sobrevolume comparado com uma vela da mesma propagação anterior, a de alta, no Widget ele está demonstrando um hipovolume, né? Se você comparar com candles de propagação menor. Na Então, verdade, você tem uma anomalia bem forte aí mesmo, que dá uma entrada, que é uma típica entrada daquela lá do operacional para retração. Você vai identificar uma anomalia aliado a causa e efeito e, e faz sua entrada no retângulo dourado, no caso. eu nem estava levando em consideração o widget, não, porque já tem já faz anos já que eu tirei ele da tela, então eu só olho o Waze, então por isso que eu nem fiz essa análise aí. Perfeito. Mas beleza, então, é isso aí, obrigado pela orientação. Daí, João, sua entrada aí. Tem gente esperando. Tá. Eu vou, antes de entrar, vou explicar uma situação que eu vi aqui. Ah, Tarcísio, sempre quando você observar, não sei se você usa os dois volumes, mas sempre quando você observar a questão dos teoremas, se estiver usando os dois, ó, você olha aqui, ó, deixa eu tirar essa linha aqui. Você tá vendo aquele candle que você analisou, certo? Candle verde? Ele está com um baixo volume, certo? Porém, aqui no Waze, ó, ele está indicando a entrada de venda, entendeu? Aí, aliado à estruturação de baixa, ao travamento, né? Que você tem travamento tanto da divisão de taxa quanto dos números redondos, você teria a leitura de put para esse candle aqui, ó, tá? O Waze ele te dá essa leitura. Perfeito? Vamos lá, deixa eu fazer uma análise aqui.
que é que o João está fazendo aí, pessoal? Alguém sabe? Ligando pontos fractais para encontrar o próximo alvo. Ele tá marcando a tendência? Ele tá ligando pontos fractais para encontrar o próximo alvo, não? Sim. Fica esse topo com esse topo, né? Que é a região fractal. Perfeito? Certo. Olha lá, João, mesmo comportamento se repetindo, olha. Só que tá perdendo o corpo. Sim, exatamente. E entrou numa crescente volumétrica agora, hein? Tá gritando. O senhor fala referente a esses 3 volumes? Isso, veja essa vela. A tentativa de rompimento dela, olha, em referente ao passado. Ah, sim. Só que no passado, ele estava no hipovolume decrescente e agrediu, subiu. Esse daqui, ele teve uma reação parecida quando desceu, e só que agora ele está num contexto crescente. Ah, sim. O senhor fala fazendo um fundo mais alto, né? Isso. Um fundo mais alto, mas veja que a tentativa dele fazer, numa menor proporção, foi a mesma do que aconteceu nesse candle grande aí, que tentou romper. Exatamente, é verdade. Exatamente. Entendeu? E é praticamente no tamanho, né? Quase. Uma barra de volume. Mas Quando ela faz essa movimentação assim, devagarzinho, gente, eu recomendo não pegar, tá? Porque ela tende a romper, certo? Ela teria que abrir aqui e dar um pico de vela até nesse paviozinho aqui ou até nessa minha marcação, tá? Aí como ela desce muito devagarzinho, ela tende a romper tudo. Tá? Algumas pessoas chamam esse movimento de lento, né? De movimento trator, tá? Isso. E olha a proporção da anomalia dela. Sim. Travou em cima, hein? Aham, Anomalia em cima de anomalia. verdade. Se esse candle abrisse e descesse, eu jogava ele pra cima. Como ele já subiu, aí cancela a leitura. Exato. Ele já nasceu espirrando. Ó, se a gente fizer uma leitura de ciclos, ó, naquela tentativa de primeiro rompimento, você tem um volume bem tímido, né, com proporções a hipovolume. No final do ciclo, ele explode, ele quebra o ciclo totalmente. Enquanto ele tenta descer novamente nessa nova descida, ele tem um ganho de volume, mas ele faz um ciclo decrescente, certo? Que vem encerrando com anomalia após anomalia, tanto de candle de alta como de candle de baixa. Então, dentro dos ciclos volumétricos, você faz a análise candle a candle, que você vai comparando esforço versus resultado de um após o outro, enquanto você acompanha o contexto gráfico. Ah, sim. Amigos, infelizmente eu vou ter que me ausentar, tá? Ainda tem uma pequena reunião antes de dormir, tá certo? Tranquilo. Boa aula aí pra vocês. Gratidão. Obrigado pela Obrigadão. participação. Obrigado, professor. Fique à vontade. Nada, amigão. Até mais.
O bacana de analisar o gráfico em si em movimento é que não traz aquela paralisação que a gente já bate o olho, vocês já sabem o que fazer, né? Sim. Então, para quem está iniciando, por exemplo, como eu, que estou bem devagarzinho, essa informação atual, né, com o gráfico rolando, ela é muito válida, de verdade. Sim. E ainda mais com as observações por trás, ao vivo, né? Não que seja necessária a entrada, mas cada observação, cada comentário aí do Tarcísio, do Luciano, já é bem válido. Do professor, claro, né? Ó, deixa eu fazer uma explicaçãozinha aqui, por que eu marquei essa resistência, tá? Aqui eu tenho um comando, tá? E ó, bem aqui atrás eu também tenho uma taxa dividida de fundo. Aqui ele fez uma taxa dividida de topo, tá? Esse candle ele testou e já retraiu, tá? E aqui eu tenho essa região de resistência propriamente dita. Tá? Ô, João, Oi, boa noite. boa noite. Você já, eu tô um pouco confuso aqui, você já falou, já citou umas quantas vezes sobre taxa dividida. Você tem como fazer uma explanação para nós, por favor? Tem sim. A taxa dividida você entende sobre comando, né? Você já leu sobre comando, né? Que é no comando. Sim. Então, a taxa dividida é a junção. Tá? Aqui eu tenho um comando, certo? Eu não vou entrar assim na classificação deles, tá? Só vou falar que é comando, tá? Eu tenho um comando e aqui eu tenho um candle que fez uma reversão, certo? Então, ele me originou um fundo, perfeito? Então eu chamo esse fundo aqui de taxa dividida de fundo, tá? Eu não, né? O pessoal que criou esse nome. Tá? Que a gente tem a denominação de a taxa dividida de fundo. Ó, aqui eu tenho um fechamento de preço, né? Que também é um comando inspirado, certo? O pessoal fala. E aqui já em seguida ele fez uma correção, tá? Então aqui eu teria um micro topo, certo? Então aqui eu teria uma taxa dividida de topo, tá? Aí quando ele é no meio de tendência assim, ó, aí você tem a taxa dividida normal, que eles falam, tá? Igual aqui, ó, no meio da tendência, né? Eu teria uma taxa dividida. É basicamente isso, no meio da tendência é a taxa dividida propriamente dita. Aí quando é em fundo, assim, ó, você tem um comando e uma outra vela, que faz um topo, um fundo, né? Aí você chama de taxa dividida de fundo ou de topo. Top, show de bola. Assim, esse horário aqui é bem ruimzinho, porque do fechamento de OTC até mais ou menos às 11h30, por aí, o gráfico fica desse jeito aqui, sem movimentação clara. Mas trouxe uma visão bem ampla para gente. Você rolou várias explicações, somente com essa parte aí, eu acho que foi bom. Deixa eu passar já aproveitando que a gente está falando sobre alguns bizu aqui, deixa eu passar uma situação para vocês observarem, tá? Isso aqui são regiões muito fortes, tá? Ó, vocês estão vendo que a gente tem um e dois candles da reversão, certo? Eu tenho aqui, ó, dois candles fez a reversão, perfeito? O que vocês vão observar? Esse ponto aqui, ó, ela cria domínio ou defesa de compra, certo? Esse ponto aqui, até no pavio ali em cima, aqui a abertura do segundo candle, o pavio do primeiro candle até na abertura do segundo candle, tá? Você tem uma região de domínio ou defesa de venda, tá? Ó, veja aqui, ó, esse candle verde aqui, ele abriu, testou a região, ele retraiu, certo? Porque quem está concentrado aqui são vendedores. Ó, isso aqui triscou na marcação, desceu. Ó, entrou para a região também, desceu. Testou, desceu. Testou, desceu. Entendeu? Aqui, agora no domínio de compra. Ó,
testou, retraiu para cima, certo? Ou melhor, subiu, né? Testou, subiu, aqui já fechou, tá? Quando tem comando assim, ele já fecha aqui, daqui para cima é outra análise. Perfeito? Sempre quando vocês acharem pontos claros de reversão, tendo 1 e 2 candles, né? Certo? Vocês podem fazer essa análise, tá? De região de domínio. Aí vocês confirmam com a questão do volume, tá? Muito bom. Pergunta de pessoal, tá tudo certo por aqui. Essa aqui Jordana, aí eu vou fazer o seguinte, até para auxiliar suas análises, eu vou gravar umas entradas, aí eu posto no grupo explicando, tá? Tá, sem problemas. Que foi feita a análise e tal. Mas é que assim, meu horário de fazer as entradas, eu opero por volta de 6, 6 e meia até 8 da manhã, tá? Certo. Por isso que eu reforcei, né, que não seria necessário a entrada, até mesmo porque a gente bateu 1 hora aí e tem bastante gente que tem suas tarefas, né? Mas só dessa parte aí que você colocou do gráfico rolando já foi sempre maravilha. Perfeito. Mais pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre a questão da causa e efeito? Tá tudo certo. João, Pode encerrar. antes de você Não, encerrar, tá tudo você certo. pode me explicar de novo aquele bizu que você estava falando ali? Da anomalia oferta e demanda? Tarcísio, peraí, Tarcísio. Você fala nesse candle aqui, né? Sim, sim. Deixa eu te mostrar aqui. A questão da marcação você já viu ali, né? Sim, sim. Eu marquei ali embaixo, mas Deixa eu passar aqui. Ó, você tá vendo que tem um número redondo aqui, certo? Você tá vendo o paviozinho dele chegou gravando, certo? Aí o número redondo ele casa com a abertura desse comando aqui de baixo, tá? Então essa minha linha aqui da marcação da taxa dividida, essa taxa dividida aqui, ela também coincide com números redondos. Tá? E o que aconteceu? Por que esse candle aqui ele reverteu? Ó, você vê que ele é um comando, um spinning top, certo? É um candle de força de alta, porém ele já fechou com o paviozinho dele travando aqui na região na resistência, tá? E ó, daqui para cima, daqui até aqui em cima, deixa eu marcar aqui. Ó, desse fechamento, dessa primeira marcação aqui, até nesse topinho aqui é domínio de vendedores, certo? Agora vamos para a linha aqui propriamente dita. Ó, acho que é o IDGEST, né, o volume da corretora, ó, ele te dá a exaustão, certo? Olha, anomalia de esforço e resultado escancarada aqui, certo? Aqui a gente tem uma exaustão. Por quê? Você tem um candle com corpo grande, um volume pequenininho, certo? Porém, ó, o macete é você observar isso aqui também, ó, tá? Você observar o Waze. O que essa barra de volume aqui do Waze está te dizendo? Só a barra de volume do Waze. Entrada de vendedores. Isso. Então, você tem um domínio você tem um travamento na taxa dividida de venda, você tem aqui acima domínio de venda, e o volume te dá também quem prevaleceu nesse candle aqui foi a venda, entendeu? Não foi a compra foi irrisória, e o volume aqui ele te dá quem realmente fez a aplicação
certo? Na formação desse preço, que no caso aqui foram os vendedores. Por isso que esse candle aqui reverteu. Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Deu para entender, sim. Agora, vamos para essa outra situação aqui. Ó, esse aqui um tá validando o outro. Esse aqui tá com um volume menor que o anterior. Em tese, o volume desse candle aqui teria que ser maior, tá? Que esse aqui que indica a exaustão dessa pernada, certo? De baixo. Por quê? Porque ele, assim, para ele ser a ignição, tá? Por isso que foi só 2 candles, tá? Mas ó, esse volume do ex, ele tá validando, ele tá maior que esse aqui, tá? E ele te demonstra que prevaleceu compra, certo? Por isso que esse candle aqui subiu. Ó, esse aqui também indica, porém, ó, esse aqui indica a entrada, a concentração de compradores, porém, ó, esse candle ele fecha expirado, entendeu? Ele já fecha falando para você que ele não tem interesse de subir, tá? E o volume dele, ele tá muito menor que o anterior, ele tá no volume decrescente, certo? Aqui também a gente tem a questão da exaustão dessa correção, tá? Deixa eu ver aqui que mais. A hora que eu entrar na parte dos teoremas, aí eu explico essa situação aqui, tá? Tendo vermelho com vela verde, você pode entrar para continuação do fluxo. Perfeito? Perfeito. Obrigado, João. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Tá tudo certo. Pra mim tá certo. Tudo certo. Perfeito. Então, pessoal, boa noite, obrigado pela participação. Obrigado, João. Jordana, eu vou estar gravando umas entradas que eu fazer, aí eu posto no grupo, tá? Tá bom, agradecido. Das explicações. Valeu, João. Obrigadão. Boa noite. Abraço, Bom pessoal. descanso aí pra vocês. Boa noite, pessoal. Agradecido.